Sábado, nós estudamos sobre 13 regras infalíveis para o esposo destruir o seu casamento, tá bom? E hoje nós vamos falar 13 regras infalíveis para a esposa destruir o seu casamento. Como eu citei do sábado passado, estava dando uma olhada no site da Igreja Batista Redenção, do pastor Marcos Grande Cunato, e encontrei realmente esse artigo publicado por ele e pelo pastor Samuel. Achei interessante compartilhar com os amados irmãos. São conselhos para que a gente, como esposo, não venha realmente agir da forma como está direcionado no artigo, que nós possamos agir de forma contrária, porque agindo dessa forma estaremos destruindo nosso casamento. E hoje estaremos falando para as irmãs. Lembra, você que é a esposa que está aqui comigo, realmente essa mensagem é para você que é a esposa. Não é uma indireta para a sua vida, não é um julgar para a sua vida. Deus o conhece muito bem, sabe das lutas e sabe das batalhas que tem, mas são conselhos pastorais para você não agir como aqui está pedindo para agir, tá bom? É até difícil, porque aqui são regras infalíveis, quer dizer, se a esposa ela agir dessa forma, como está aqui, com o pensamento que aqui é abordado, ela estará destruindo seu casamento. E o nosso papel é dizer, ó, não faça isso, não faça assim, não faça assim, porque se você fizer assim, realmente você vai destruir seu casamento. Para as irmãs que são solteiras, que ainda não são casadas, mas estão namorando, é importante para a sua vida, para que você possa realmente não agir dessa forma, porque se você estiver agindo dessa forma, no seu futuro casamento estará destruindo seu casamento. Para aquelas irmãs que não têm namorado ainda, mas um dia pensam em namorar, noivar e se casar, e o nosso conselho é que não haja dessa forma, tá bom? Não haja dessa forma. Seja uma mulher sábia que venha a edificar o seu lar, como um homem deve ser um homem sábio que venha edificar o seu lar, tá bom? Então nós vamos lá. Lembra aí, primeira, 13 regras infalíveis para a esposa destruir seu casamento. Eu vou compartilhar com os irmãos como eu fui com a sociedade masculina. Compartilhei esse texto com a sociedade masculina e depois vou compartilhar na sociedade feminina. E se você não está na sociedade feminina, se você quiser, entre em contato comigo que eu posso compartilhar com a vossa pessoa, tá bom? Então, a primeira regra aí, infalível, que se você cumprir, vai destruir seu casamento, procure os conselhos de pessoas incrédulas quando tiver dificuldades no casamento. Aquelas irmãs ou mulheres, tá bom? Aquelas irmãs que quando estiver passando dificuldade no casamento, vai procurar conselho em pessoas descrentes. Isso é a primeira regra que está realmente levando a uma crise familiar. Muitas pessoas estão pensando assim, muitas mulheres. As orientações da Bíblia, buscar a vontade de Deus em oração, se aconselhar com crentes, são coisas fora da realidade. Se você pensa assim, você está errada. Porque a palavra de Deus nos aconselha a nos aconselhar com pessoas sábias, pessoas temente a Deus para a nossa vida. Então, se você, minha amada irmã, no momento que você estiver passando dificuldade no seu casamento, se você tentar se aconselhar com pessoas que não amam a Deus, pessoas que não temem a Deus, e se você quer basear sua vida e seu casamento no perfil do mundo, realmente pode sustentar para um declínio no seu casamento, tá bom? A segunda regra é o seguinte: esqueça o ideal bíblico de submissão da esposa. Muitas esposas não estão considerando o que Deus estabeleceu para ela na questão de submissão.
E muitas estão dizendo o seguinte: hoje, pastor, o tempo é outro. Devemos ser moderna, devemos ser a mulher do século 21. Devemos ser independente, autoconfiante. Devemos ser como aquelas mulheres da novela, que não respeitam seus maridos e mesmo assim são felizes. Se você pensa assim, que a submissão bíblica não é o ideal para a sua vida, e que você não deve ser submissa, isso é uma regra que é infalível para destruir o seu casamento. Submissão, repito, não é ser inferior. Submissão não é que o marido é mais importante do que a esposa. Submissão é o reconhecimento do papel do homem dentro do lar estabelecido por Deus como líder. E essa mulher ela tem que ser submissa a ele como esposa, como uma mulher sábia, como uma mulher companheira. E que o marido ele tem que ser sim um homem amável, um servo que cuida bem do seu lar, que trabalhamos nisso semana passada. Então seja submissa. Mesmo que o seu marido não seja um líder ideal, mas seja submissa a ele por causa de Deus e por sua causa também. Lá em Efésios capítulo 5 diz que a mulher sábia, a mulher que é submissa ao seu marido, ela faz bem a si mesma. Ela faz bem a si mesma. Perceba, as mulheres que não são submissas aos seus esposos são mulheres estressadas, mulheres abaladas emocionalmente. Uma mulher que teme a Deus e se submete à liderança do seu esposo são mulheres que têm paz no seu coração. Tá bom? Então, pense bem aí. Não faça como as pessoas estão dizendo aí, viu? Que acha que não é o ideal, realmente, não é o ideal bíblico a submissão realmente da mulher do século 21. Preste bem atenção nessa terceira regra aqui, viu? Porque talvez você possa ser... Vou ter que explicar mais de forma detalhada para que você não pense o contrário. Ele diz o seguinte: pregue sempre para o seu marido. Aí ele diz: apresenta a ele longos sermões citando versículos decorados. Durante o sermão não se esqueça de dizer que ele deveria ter escutado a pregação do pastor no domingo. O que é que está se referindo aqui? Tem pessoas que estão constantemente pregando para o seu esposo quando ele não quer ouvir. Muitas vezes chamando ele para a igreja quando ele não quer ir. Eu não estou dizendo aqui que você não vai pregar. Eu não estou dizendo que você não vai chamar. Mas o que o autor está pensando aqui é em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, que diz: se as palavras não conseguem alcançar os seus esposos, o procedimento, o testemunho de uma vida piedosa. Não chegue a estar, em certo sentido, aperreando ele. Ora por ele. No momento que tiver uma oportunidade, compartilhe o evangelho com ele. Se ele rejeitar, ele não quiser, não adianta insistir, mas continua orando, tá bom? Há pessoas que insistem, que se tornam uma pessoa insuportável. Devemos ter sabedoria, e as irmãs também, para agir dessa forma. Lembra que eu não estou dizendo que você não vai compartilhar. O que eu estou dizendo é que você não pode insistir, tá bom? Que você realmente tente forçar ele a querer ouvir quando ele não quer ouvir. Quarta regra infalível que pode destruir seu casamento: critique-o sempre diante das suas amigas e parentes. Sabe aquelas pessoas que quando outras pessoas estão presentes, começa a criticar o seu esposo, começa a falar mal dele, começa simplesmente, fazer com que as outras pessoas saibam quem ele é, criticando ele, falando mal dele perante os parentes e as amigas. Isso é terrível. Isso afeta e destrói qualquer casamento. Então seja uma mulher sábia, mesmo que seu esposo tenha falhas e mais falhas, mas não vai resolver você contando para as pessoas nem criticando. O que você pode fazer é contar para Deus
os defeitos do seu esposo, porque somente ele pode ajudar e pode transformar. Então seja uma mulher aí sábia nesse requisito, não falando mal do seu esposo perante outras pessoas, tá bom? Quinta regra aí. De vez em quando trate com frieza e fique sem falar com ele. Sabe aquelas irmãs e mulheres que muitas vezes o esposo fala alguma coisa, ela fecha a cara e passa dias sem falar com ele? Não faça isso. Viu? Essa é uma maneira sutil que elas pensam que vai torturá-lo e vai servir para ele aprender a dar valor a ela. Não, isso não é verdade. Você fazer isso, o seu esposo não vai lhe valorizar mais. Você vai fazendo isso, você vai fazer com que ele venha odiá-la mais. E isso é um perigo, porque existem muitas pessoas lá fora, no trabalho, que rodeiam realmente o esposo. E se ele não encontrar uma esposa compreensiva, que realmente seja sábia, existem muitas lá fora que querem destruir os casamentos. Então, cuidado, não faça isso, tá bom? Não faça isso. Sexta regra aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí você pode fazer pergunta no final, viu? Não, por favor, não fique com dúvida aí, tá bom? Então, e depois eu posso passar o artigo para você, para que você possa estudar melhor. Quando houver discussões, jogue na cara dele as falhas do passado e ameace com a separação. Diga que se as coisas continuarem assim, não haverá outro jeito. Não faça isso. Não faça isso. Não chegue a ameaçá-lo. Não chegue a ameaçá-lo. Não diga para ele, né? Que se ele não se consertar, você vai embora. Não faça isso. Tá bom? Não faça isso. Não passe na cara dele as falhas do passado. Perdoe. E se você perdoar, você não vai trazer à tona aquilo que você perdoou. Se você traz, é porque o perdão não foi do coração. Não foi do coração. Então, não faça isso. Então, no momento que você tiver discussão, você chega para ele, você é esse cara, você sempre faz assim, e olha, se você não mudar, eu vou embora, eu vou separar. Não faça isso, não. Confia no Senhor, entrega a tua vida a Deus. Eu não estou dizendo que é fácil você conviver com um homem que não ama, que não teme a Deus, que não cuida do lar. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Talvez algumas pessoas pensem, pastor, se o senhor estivesse na minha pele, mas eu estou dando conselhos aqui bíblico. E eu não quero que vocês cumpram essas regras. Porque se vocês cumprirem essas regras aqui, vocês estarão realmente destruindo seus casamentos. Então não faça isso. Não jogue na cara dele as falhas do passado. Tá bom? Sétima regra. Mantenha-se sempre emburrada, mal-humorada e ríspida, principalmente quando ele chegar do trabalho. Isso fará com que ele não sinta vontade de ir para casa. É ou não é? É. Você já imagina aí o esposo vem do trabalho cansado, exausto, teve dificuldade lá fora, e quando ele chega em casa ele quer encontrar um lugar que ele possa sentir paz, sentir harmonia, sentir segurança. E quando ele chega em casa, ele encontra uma mulher, a palavra que ele usou aqui, emburrada. Uma mulher mal-humorada. Imagina aí, quando ele chega em casa já com a cabeça realmente cheia de problemas, a mulher abre a porta já realmente bufando, né? Como se diz. E jogando já muito problema para ele. Não faça isso. Mesmo que você vai ter problema, mas espera ele tomar um banho, espera ele jantar, espera ele sentar um pouco e depois, com sabedoria, conta para ele as dificuldades. Mas não chegue logo cheio de dificuldade para ele, porque você fazendo isso ele não vai ter nem vontade de ir para casa. Tem pessoas que dizem, pastor, nos momentos mais difíceis
da minha vida é quando eu estou em casa. Terrível. Porque a nossa casa é para ser o nosso pedacinho do céu. O nosso lar é aquele momento que a gente gosta de estar nele. E nada substitui nosso lar. Não sei se isso acontece com vocês, né? Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, por melhor que seja. Mas quando você passa um certo tempo, você sente desejo de estar em casa. Quando você chega na sua casa, você diz assim, que bom que eu estou em casa. Mas se a sua família vive em conflito, seu esposo não vai ter desejo de estar na sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Lembra que Salomão disse? Que a mulher rinchosa é como uma goteira, né? Realmente, gotejando direto. Pim, pim, pim. Sabe aquele momento de chuva, quando você vê uma goteira, você quer dormir, aquela goteirinha no telhado. Tim, tim, aperreando, você não consegue dormir. A mulher rinchosa, emburrada é assim. Então não seja. Seja uma mulher amável. Se esforce para isso. Repito novamente. Ah, pastor, meu esposo não é assim. Ah, se ele não age como ele deveria agir. Não importa. Sua responsabilidade é com Deus. E com ele também. Independente se ele vai ou não fazer o papel dele. Tá bom? Então, cuidado aí. Seja uma mulher amável. Tá bom? Sempre quando seu esposo chegar, não de forma hipócrita, mas, meu amor, entre, dê um abraço nele, né? Realmente, dê um sorriso para ele e realmente você vai ver como as coisas vão mudar. 8ª regra aqui, infalível, que pode destruir seu casamento. Tomem a frente de tudo. Tome a frente de tudo. Queira ser o líder do lar. Não deixe o seu esposo liderar. Queira sempre ser a pessoa que toma a decisão do lar. Sou eu que faço isso. Sou eu que vou determinar o que devemos comprar. Sou eu que vou determinar isso. Não faça isso. Você vai ter um casamento realmente cheio de grandes dificuldades. Lembra que Deus ele fez a esposa para Adão. Para que Adão realmente, para que ela pudesse auxiliar ele, para que ela pudesse ajudar ele, não liderar ele, mas ajudar ele realmente no desempenhar das suas funções. É a mulher sábia que faz isso, tá bom? Então não queira fazer o que é responsabilidade dele. Mesmo que seu marido seja negligente para com essas responsabilidades, ora e tenta ajudar ele. Tenta ajudar ele, tá bom? 9. Jamais abra mão de suas opiniões. Seja teimosa. Lembre que seu marido não tem visão das coisas. Muitas pessoas dizem isso. Não, é do meu jeito. Às vezes recebe um conselho como esse. Ah, pastor, o senhor pode falar muito sobre a palavra de Deus. O senhor pode dizer que eu estou errado, dizer o que eu devo fazer, mas eu vou ser assim. Se você continuar sendo assim, seu casamento vai à ruína. Não seja assim. Não seja uma pessoa teimosa. Ceda a Deus. Não é um ceder ao seu esposo. É a Deus primeiramente. Porque lá o texto lá diz as mulheres devem ser submissas aos seus esposos como ao Senhor. Lembra que Deus é a autoridade máxima da qual a esposa deve ser submissa a Ele. E por ser submissa a Ele, consequentemente será submissa ao esposo. Uma mulher que é teimosa, ela é teimosa diante de Deus. E cuidado que a teimosia muitas vezes leva a Deus quebrantar. E muitas vezes o quebrantar de Deus é um quebrantar que fica só os cacos. E para juntar os cacos, para formar de novo o jarro, se torna difícil. Aquele que endurece a sua cerviz, o provérbio diz, será quebrantado de repente sem que haja cura. E essa é a questão da teimosia. A pessoa sabe que deve estar errada, sabe que deve melhorar, mas persiste na teimosia. O provérbio diz, aquele que endurece a sua cerviz, não quer ceder, será quebrantada de repente, sem que haja cura. Então, cuidado, não seja teimosa, tá bom?
Não seja teimosa. 10ª aí. Coloca os filhos sempre à frente do seu esposo. Não faça isso. Nós já pregamos aqui na igreja sobre a ordem de prioridade que deve haver dentro do lar, que foi estabelecido por Deus. Então, minha irmã, lembra disso. Lembra disso. A pessoa mais importante em sua vida, a pessoa mais importante na sua vida deve ser Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A primeira pessoa que você deve dar maior valor em sua vida, que deve ocupar o lugar do seu coração, é Deus. Prioriza Ele. Ame a Ele de todo o seu coração. Dedique uma vida em favor dEle. Ele deve ser a razão do seu viver. Depois de Deus, vem o seu esposo. Vem o seu esposo. Seu esposo, ele só pede para Deus. Eu sei que o amor dedicado a Deus é diferente do amor dedicado ao esposo. Mas na questão de importância, Deus, esposo. Se tiver filho, terceiro vem os filhos. Eu encontro muitas vezes alguns pais dizendo o seguinte: meu filho é tudo para a minha vida. Opa! Por mais que você ame o seu filho, você não pode dizer isso. Meu filho é tudo para a minha vida. E Deus? E o esposo? E a esposa? Se o seu filho é tudo para a sua vida, então o seu filho é seu Deus. O seu filho é a razão do seu viver. E muitas vezes eu encontro pessoas dizendo: eu não vou conseguir viver sem meus filhos. E Deus e o esposo. Então não coloque os seus filhos na frente. Existe essa ordem de prioridade. Se essa ordem de prioridade for mudada, vai trazer conflitos para dentro do seu lar. Se você pegar e colocar Deus em terceiro lugar, os filhos no primeiro lugar, vai ter dificuldade. Se botar o esposo em primeiro lugar e Deus em terceiro, vai ter dificuldade. Então, Deus, esposo, filhos. Tá bom? Siga essa ordem de prioridade e você vai ver a harmonia que vai ser estabelecida no seu lar. Tá bom? No seu lar. 11ª. Fale contra seu marido para seus filhos. Cuidado. Cuidado, por favor. Não critique o seu esposo não critique o seu esposo na frente dos seus filhos, nem fale para os seus filhos do seu esposo. Não chegue para os seus filhos: olha, seu pai é assim, é assim, é assim. Se você não puder elogiar ele para os seus filhos, mas não critique. Deixe que os seus filhos possam perceber, mas que não venha o reconhecimento de quem ele é por meio da sua boca. Não faça isso. Você está pecando contra Deus, pecando contra seu esposo e pecando contra os seus filhos também. Tá bom? Não faça. Eu conheço pessoas que foram separadas, o marido deixou, mas é interessante, eu louvo a Deus por a vida dessas irmãs que muitas vezes diz para os seus filhos: olha, meus filhos, seu pai fez isso, mas você deve amar ele, deve respeitá-lo, ele é seu pai. E essas irmãs nunca falaram mal para os seus filhos da vida do seu esposo. Então não faça isso, tá bom? Agora você também não vai mentir se seu filho perguntar, né? Mamãe, mas seja sábia. Seja sábia, né? 12ª. Jamais se preocupe em se arrumar para agradá-lo. Ser encantador é coisa de mulher vulgar. Para que perder tempo com isso? Há muitas irmãs. Muitas irmãs que, menino, no namoro, era se arrumando direto. Chegava na igreja, menino, aí toda arrumadinha,
Quando se casou o menino, conta-se certa vez que um jovem se apaixonou por uma jovem na igreja. E eu vou dar aqui o nome dela, não era o nome dessa jovem, mas só um nome fictício aqui, Zefinha. Então ele se apaixonou por Zefinha. Zefinha chegava na igreja todo dia bem arrumada, né? Os cabelos dado prancha, né? Dado escovinha, tratou bem, né? Do cabelo e tudo, fez tudo bem. Aí casou, se apaixonou por ela. Ela cantava na igreja, né? Cantava bem. E a voz dela se destacava na igreja. E ele casou com essa jovem. No dia da lua de mel, essa jovem, ela se levantou primeiro do que ele e foi no banheiro. Quando ela vinha, os cabelos, né, cheio, todo desarrumado e tudo. E quando ele viu ela, ele tomou um susto muito grande. Ele tomou um susto e disse: canta, Zefinha, para ver se é tu mesmo, porque ele queria que ela cantasse para reconhecer ela. É só uma ilustração, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes no namoro, tanto o esposo como a esposa se cuida, né? Aí depois que casa, relaxa. Não faça isso não. Pedro e Paulo, ele não rejeitou a mulher se arrumar. Ele disse que não seja isso que venha ser prioridade em sua vida para ganhar seu esposo. Que não seja o arrumar dos cabelos, não seja vestidos belos. E repito novamente, não seja o adorno que chame a atenção do seu esposo. Seja o coração, a mulher submissa que ama a Deus. Isso é o que é de grande valor. Mas os textos bíblicos, Deus não rejeita, pelo contrário, a beleza faz parte de Deus. Se arrumar com aquilo que você tem, faz parte. Não é ser vulgar, não. Agora, não é ser extravagante. Aí é outra coisa, né? Você usa um batom, como alguém me perguntou nessa semana: pastor, é pecado usar batom? É pecado usar brinco? O que é que o senhor diz com isso, né? E o que eu falei foi o seguinte, né? O pecado não é usar essas coisas, mas o pecado é a vaidade, é a extravagância, é alguém que muitas vezes exagera, e aí muitas vezes não se torna nem bela. Não, então uma roupa bem decente, né? Uma roupa bem decente, realmente a mulher bem arrumada, isso deve realmente encantar realmente o seu esposo. Então faça isso, né? Então eu não estou dizendo aqui que você vai todo dia se arrumar, fazer unha todo dia, pentear, cortar o cabelo todo dia, fazer dar prancha todo dia. É prancha mesmo, né? É isso daí, né? E tudo, fazer uma chapinha, né? O pessoal diz. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tenta investir um pouco. Tá bom? Tem mulher que relaxa mesmo e não se deve fazer isso. Tá bom? Então, se preocupe em poder se arrumar. Tá bom? Lembra que Deus fez a mulher para ser bela e ela tem que valorizar essa beleza. Não ser vulgar. Não ser extravagante. Não ser sensual. Aí é outra coisa. O mundo, ele é sensual. As mulheres querem atrair os homens do mundo por meio do seu porte físico, pela sua sensualidade. Por isso que muitos casamentos estão indo embora. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de beleza, beleza segundo Deus, aos olhos de Deus. Tá bom? Beleza bíblica. E você percebe que aquela mulher virtuosa de Provérbio, ela fazia isso. Viu?
E o último aqui, não vou entrar muito em detalhe, porque há muitas pessoas também que não são casadas, mas demonstre frieza e desinteresse nas relações íntimas um do outro. Então não faça isso. As relações íntimas não é o que sustenta o casamento, não é o que mantém, mas é importante no casamento. Então, para quem é casado, desfrute dessa forma bela como Deus assim estabeleceu, satisfazendo uns aos outros. Não faça isso enquanto não é casado, porque isso é prostituição, isso é adultério, isso é algo feio, é algo horrendo aos olhos de Deus. Deus, ele criou o homem, um ser sexual, e para que essa sexualidade fosse satisfeita no casamento. Fora do casamento é prostituição, impureza, sujeira, é adultério, é algo desagradável a Deus que destrói. Mas dentro do casamento é belo. E a Bíblia diz que o marido deve dar à esposa aquilo que é devido a ela. A esposa deve dar ao esposo aquilo que é devido a ele. Então não sonegue ao seu esposo aquilo que pertence a ele. Procure satisfazer seu esposo dentro da vontade de Deus, tá bom? E Deus seja glorificado sobre isso, tá bom? Pelo tempo, pelo público, né, não dá para mim entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Mas que Deus abençoe, amadas irmãs, vocês mulheres. Meu desejo é que vocês sejam mulheres sábias, mulheres que amem a Deus em primeiro lugar, mulheres que amem os seus esposos, tá bom? Em primeiro lugar, mulheres que amam seus esposos, mulheres que realmente obedeçam a palavra de Deus, não queira seguir o exemplo do mundo, não queira jamais seguir o exemplo do mundo, queira ser uma mulher bíblica, seu lar será grandemente abençoado. Como estou terminando também desse assunto, nós homens, sejamos maridos amáveis, líderes, pessoas que honram a Deus dentro dos seus lares, e moças, rapazes, quando vocês se casarem, tente ser a pessoa que Deus quer. Seja um bom marido para os rapazes, uma boa esposa para as jovens. Tenha esse pensamento para que assim o seu lar seja abençoado e alicerçado na palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, tá bom? Os comentários já foram ativados aí. Se alguém tiver alguma pergunta, tá bom, relacionado ao assunto, ainda temos aí 27 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, tá bom, alguma dúvida aí, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, seja por meio do Instagram aqui, você pode usar também o nosso WhatsApp, que é o 96 29 25 43. Se você quiser fazer uma pergunta, mas não quer se identificar, você pode usar o nosso WhatsApp aqui, 96 29 25 43, tá bom? Mas o nosso desejo com esses estudos no sábado, direcionado para a família, para que nós possamos ser famílias fortes. Lembra que Satanás ele quer destruir nossos lares. Satanás ele não está satisfeito com a família. Ele sabe que a família ela é a base de uma sociedade. E ele tenta fazer isso na nova geração, para que não haja casamentos firmes, casamentos que honram a Deus. Mas não esqueça que as famílias só serão bem estruturadas quando o Senhor faz parte desta família. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, embora trabalhe aqueles que edificam. Deus, ele tem que edificar a casa. Bom, a irmã Francisca colocou aqui, Bena já é convertida. Amém, tá certo. Então, vamos orar pela a irmã Bena, tá bom? Que Deus venha ter misericórdia da sua vida, tá bom? Então, você pode fazer o pedido de oração aí, também fazer uma pergunta, lembrando aí que após o culto aqui teremos um momento de social com a mocidade, perguntas bíblicas, tá bom? E algumas brincadeiras também
E os amados estão convidados aí, quem deseja participar conosco desse momento de edificação, tá bom? Então, ou você pode fazer uma pergunta bíblica aí, ou então uma pergunta ou uma... Isso. Nós temos aqui algumas perguntas aqui, vindas por meio do WhatsApp, tá bom? Então, primeiro aqui, pastor, o que fazer quando o marido reclama sobre muitas coisas ao chegar em casa? Aí é o contrário, né? Aí é o contrário, porque aí se ele reclama, por que ele está reclamando? Entenda bem. Por exemplo, se ele chega em casa e ele não gosta de ver determinada coisa, então a mulher ela vai ser sábia. Então ela já vai evitar aquilo. Então já não vai fazer, por exemplo, ele chega em casa e ele não gosta de ver, ele tem gente perfeccionista. Não é bom ser perfeccionista, não, ele tem dificuldade. Mas, por exemplo, ele chega em casa, ele vê ali uma toalha na cadeira. E ele chega, mulher, toda a vida que eu chego, já reclamei várias vezes que essa toalha não é para estar aqui. Então o que é que ela vai fazer? Isso não vai afetar a vida dela com Deus, ela vai tentar tirar para quando ele chegar em casa e não reclamar. Então, a mulher pode ser sábia, tá bom? Tenta ver. Se ele reclama porque vem estressado de casa, ela não vai, tá bom? Estressá-lo mais. Ela fica calada, ela mantém calada, deixa ele esfriar um pouco, depois trata ele com carinho, com amor e vai aliviando a tensão aí. Se você mandar um áudio para mim, não tem como eu escutar o áudio, viu? Tá certo? Então, temos outra pergunta aqui. Pastor, bom dia. Tenho uma dificuldade muito grande a respeito de que meu esposo, quando um homem, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é parecido com aquela pessoa que disse também, né? Quando o marido chega em casa com raiva e muitas vezes não quer falar. Foi alguns irmãos que colocaram aqui quase a mesma coisa. O que eu devo fazer? É justamente isso daí, o que eu disse, né? Por exemplo, o esposo chega em casa, eu vou dar um exemplo para mim, né? Não é que isso acontece não. Vai colocar, eu estou estudando, aí chego em casa estressado. Aí quando eu chego em casa estressado, eu quero fazer o quê? Eu quero simplesmente chegar em casa, aí ver tudo perfeito. Então, só um exemplo. Não pode ser assim não, mas tem gente que é assim. Aí quando chega e começa a reclamar porque uma cadeira está fora do lugar, porque o menino fez isso, porque não sei o quê, porque o feijão não está pronto, tudo. Então o que é que a esposa tem que fazer? Não era para ele fazer assim, ele compreender também ela. Irmãos, as mulheres que são donas de casa trabalham muito. É cuidar de menino, é cuidar do café, é cuidar de almoço. Mas vamos colocar que mesmo assim o homem não entenda isso, mas chega em casa e tem alguma coisa. Então ela tenta consertar aquilo que ele não gosta. Mas se não tem como consertar, mas ele reclama somente porque ele vem estressado do trabalho, mantenha calma, né? Não é um momento de você dizer o seguinte: a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Então, se a mulher ela reclama com ele, briga com ele, aí o negócio vai pegar fogo. Então, seja sábio, né? Lembra daquela Abigail? Abigail foi justamente... Abigail, o esposo não quis ajudar Davi decidiu matar ele, mas ela foi lá, consertou Davi. Depois, quando o esposo estava bêbado, no outro dia, quando ele estava mais calmo, ela foi lá e contou a ele o que tinha feito. Então, seja uma mulher sábia, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas Deus ajude, né? Deus ajude.